Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração. Damos as boas-vindas também àqueles que nos acompanham no culto, também pela internet. A Deus seja a honra, a glória e o louvor. Adoraremos ao nosso Deus neste culto, sob as perspectivas das operações divinas, aquilo que Deus faz na pessoa de Cristo, em nossas vidas e através de nós. Os que aqui estão presentes, por favor, se colocam de pé e vamos fazer a leitura bíblica que se encontra na carta aos Colossenses, no capítulo 1. Farei a leitura entre os versos 13 e 23. Carta aos Colossenses, capítulo 1, entre os versos 13 e 23. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Perdão, irmãos. Colossenses, capítulo 1, entre o verso 13 e 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvemos a Deus com o hino congregacional de número 104, Linda Melodia. Permaneçamos de pé.
alegria, cantarei em meu coração. Cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre e bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Obrigado, Senhor, porque em nosso coração há essa linda melodia de que o Senhor nos salvou. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. Aceita, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração. Receba, ó Deus, os nossos louvores. Seja o Teu nome engrandecido, ó Deus, através de nós, apesar de nós. Essa é a nossa oração de louvor e adoração, de gratidão por estarmos aqui congregados. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 32. Salmo de número 32. Vamos ler entre os versos 1 e 5. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Esse é o momento de cada um, na sua intimidade, no seu silêncio, no seu a sós com Deus, confessar os seus pecados, pensamentos, obras, palavras, ações, omissões, pois deixar de fazer aquilo que é correto também é pecado. Confessemos a Deus as nossas faltas, as nossas culpas, com a confiança, a esperança de que Ele é rico em perdoar e tardio em irar-se.
Soberano e eterno Deus, Santo e poderoso Pai, tenha misericórdia de nós. Confessamos a Ti, ó Deus, as nossas faltas. Confessamos a Ti as nossas culpas. Perdoa-nos, ó Deus, por cada pensamento, por cada obra, por cada palavra e por cada coisa boa que deixamos de fazer para o próximo. Perdoa-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, purifica-nos, santifica-nos em nosso caminhar, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado através das nossas vidas. Confiamos, ó Deus, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Confiamos, ó Deus, no Teu perdão. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Depositamos aos pés da cruz a nossa fé e a certeza do perdão. Em nome de Jesus. Amém. De pé, entoemos o hino de número 107 do nosso inário, Ao Pé da Cruz. Firme até a
salvo além do rio. Abramos as nossas Bíblias. A carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, entre os versos 9 e 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nesse momento teremos a participação do nosso grupo de cânticos. Normalmente, nesse momento, os nossos irmãos e irmãs, especialmente os membros dessa igreja, contribuem com seus dízimos e ofertas. Devido às atuais circunstâncias, orientamos aos nossos irmãos presentes e também os que nos acompanham pela internet, que façam uso dos mecanismos de envio de suas contribuições por meio de nossos dados bancários disponibilizados a todos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo.
ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes o meu pensar. Quando me assento, me levanto, esquadrinhas o meu andar. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes o meu pensar. Quando me assento, me levanto, esquadrinhas o meu andar. Diriges o meu caminhar. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. És a minha proteção e sobre mim põe tuas mãos. Maravilhoso, soberano Deus, não o posso atingir, és tudo pra mim. Maravilhoso, soberano Deus, não o posso atingir, tu és tudo pra mim. Para onde fugirei? Onde me esconderei? Em tudo estás, Senhor. Passaste dor, pois tu me formaste, Senhor.
Deus de amor, queremos lhe agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua casa para louvar o teu nome, engrandecer o teu nome. Que o Senhor, Pai, possa continuar usando, ó Pai, cada um para levar a tua palavra, ó Pai, aqueles que não o conhecem. Que nós possamos, ó Pai, ter nossos tempos de meditação nelas, ó Pai, em família, mesmo, Pai, com os trabalhos um pouco restritos da tua igreja, ó Deus, no ajuntamento, mas que a tua palavra, ó Pai, possa continuar viva em nossos corações, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Enquanto nos preparamos agora para a meditação da palavra de Deus, a exposição, a pregação, através da instrumentalidade do reverendo João Batista, vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus por iluminação. Deus de amor, Deus de misericórdia, nós te rogamos, ilumina as nossas mentes e coração, ó Pai, para que através da tua palavra os nossos corações sejam incendiados, sejam despertos a cumprir a tua vontade, a fazer o teu querer, a se santificar cada vez mais. Fale conosco, ó Deus. Assim clamamos, em nome de Jesus. Amém. Reverendo João, Deus muito te abençoe. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, e ouçamos a leitura de 2 versículos, o versículo de número 12 e o 13. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, assim nos diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Meus irmãos, o assunto do último sermão, no domingo passado, a respeito do tópico anterior a este, capítulo 2, versículos de 5 a 11, deve ainda estar em nossas mentes se quisermos tirar bom proveito destas palavras que acabamos de ouvir do próprio Paulo, do mesmo Paulo. O Verbo de Deus, o nosso Senhor, em toda a sua glória, desceu do seu trono, de onde estava, e veio até nós viver entre nós, seres humanos, ele próprio sendo um deles, com humildade e obediência em relação ao seu Pai. E dentro disso ele foi humilhado, a começar da própria encarnação, e também foi torturado mais tarde, e depois foi morto pelos nossos pecados. E depois disso, mesmo tendo ressuscitado dentre os mortos, a sua ressurreição, de acordo com Paulo, a ressurreição do Filho de Deus, foi feita para a glória do seu Pai. Evidentemente, ele também compartilha desta glória, mas era para que o nome de Deus Pai fosse exaltado sobre tudo. Então, perante este ato de grande magnitude, este ato maravilhoso, único,
que foi esse movimento de humilhação do nosso Senhor, que depois culminou com a sua exaltação. Por meio disso tudo, com a obediência no seu coração, é perante isso que ficamos a nos perguntar: o que faremos? Ou o que se faz diante desse exemplo de Cristo, desse movimento do Senhor Jesus? Qual reação a igreja deve ter, o povo de Deus deve ter diante deste movimento? E é sobre isso que Paulo passa a responder, irmãos. Paulo nos fala, observem na abertura do versículo 12, ele utiliza dois conectivos, o assim pois. E isso funciona, ou assim portanto, ou deste modo, isso funciona como uma espécie de ponte, irmãos, entre esse exemplo de humildade, de obediência do nosso Senhor em sua obra salvadora e a imitação que podemos fazer desse gesto que ele fez, dentro, evidentemente, dos nossos limites como seres humanos. Como é que eu consigo imitar a Cristo, a esse ser que fez esse movimento que eu não consigo fazer? Como é que, dentro dos meus limites, dentro da minha constituição, como pecador redimido, eu posso, por assim dizer, imitar o Filho de Deus? E é sobre isso que Paulo trata aqui, não apenas neste ponto, mas na sequência da sua argumentação. Hoje eu gostaria de ver com os irmãos, tratar com os irmãos desses dois versículos que trazem aqui um aspecto chamado teológico, ou mais conceitual. Então é carregado de conceitos, essas palavras de Paulo são carregadas de conceito a respeito da primeira resposta que devemos dar, que deve ser uma resposta de entender aquilo que nos cabe. Depois ele vai falar sobre a prática, mas agora é o momento de nós entendermos, nós tomarmos consciência daquilo que nos cabe à medida que procuramos responder a estas ações do Filho de Deus. Inicialmente, Paulo ordena à igreja, no versículo de número 12, desenvolver a sua salvação comum. O fato de que a igreja foi salva e essa salvação deve, em algum sentido pretendido por ele, ser desenvolvida aqui. Este ponto nós precisamos parar um pouco para evitar fazer qualquer confusão, tratar disso com muita calma agora, irmãos. Algumas explicações são necessárias. A primeira delas é que este texto não se refere primariamente à salvação de um indivíduo. Esse texto não é para você, esse texto não é para um filipense. É um texto que visa a obra da salvação de um povo, do Senhor Deus a este povo que é a igreja. A igreja nunca foi e nunca será, a igreja verdadeira, uma coleção de indivíduos. Nunca será isso. Ela sempre será aquilo que o próprio Deus disse que ela é. E ela é, dentre tantas metáforas, ela é um corpo vivo, cujas partes, como todo corpo, estão interligadas. Isso também se aplica a outras figuras da igreja, tanto orgânicas como as figuras de construção usadas por Paulo, que também falam de pedras, mas pedras especiais, que em algum momento ele chama até de pedras vivas. Então essa ideia de organicidade está presente mesmo nas figuras que Paulo usa, que não tem como fundo metáforas de tipo orgânico, como é esse caso da árvore ou do corpo. Mas aqui nós podemos entender deste modo, irmãos, é que um membro saudável de um corpo, ou um cristão que é saudável, assim como um membro saudável, não pensa apenas em si, ou não visa apenas a sua própria vida espiritual, não visa apenas o seu próprio bem-estar. Organicidade, portanto, implica função. Se nós somos órgãos de um corpo, significa que automaticamente nós temos uma estrutura que é típica mesmo daquilo em que Deus nos transformou, mas naturalmente nós temos também uma função, significando um benefício que você traz para a vida do corpo de Cristo. Então, observem que o ensino se aplica a cada crente, isso é bem verdade, mas especialmente aqui no convívio com os outros. Notem que ele está o tempo inteiro falando para os irmãos, os irmãos, os irmãos. Então, não percamos de vista isso, para não ficarmos o tempo inteiro pensando apenas na nossa edificação, na minha edificação particular, porque isso depõe contra as próprias figuras por meio das quais Deus definiu a sua igreja, irmãos. Então, esse ensino se aplica a cada crente, mas especialmente e de modo primeiro ao convívio com outras pessoas, conforme nós veremos, eu estou aqui antecipando os versículos de 14 em diante.
ele fala sobre murmuração, sobre contenda, já está dando a entender isso. Que o que ele quer aqui não é simplesmente que você fique muito bem, mas que você também fique muito bem com seus irmãos, aqueles que vão morar com você eternamente nos céus. Junto a isso, meus irmãos, é importante notar que o termo salvação, também aí no verso de número 12, é diferente de justificação. Esse é um outro ponto a observar, que, aliás, é uma palavra que não ocorre aqui, a palavra justificação, mas pode ser que alguém tenha alguma dificuldade para entender essas coisas, essas palavras que não são sinônimas. Justificação nós podemos definir como uma atribuição de inocência que Deus, o Senhor Deus, concede ao crente. É aquilo que nós lemos hoje no Salmo de número 32. Feliz, muito feliz, uma pessoa que peca, que erra, e que Deus, por algum processo, por algum meio justo, diz que ele não é pecador. Não atribui culpa àquela pessoa. Essa pessoa é feliz. Aquela que cai no tribunal de Deus e tem uma defesa já, vinda do próprio Deus. Então, isso é a justificação, é algo que Deus atribui ao crente. E é por isso que o termo justificação costuma ser utilizado apenas no passado. Nós vemos Paulo escrevendo, por exemplo, mas fostes justificados, não é? Justificados, pois, pela fé. Ele escreveu essas palavras aos coríntios e também aos romanos. Então, é uma condição definitiva do crente diante de Deus. Ele recebeu isso da parte de Deus e recebeu isso de uma vez por todas, de uma vez para sempre. No entanto, Paulo menciona aqui os termos salvação. E termos como salvação ou salvar, no linguajar de Paulo, possuem um sentido um pouco diferente, irmãos. Eles são utilizados no presente, Deus salva vocês, mas é utilizado também no futuro. E ele também pode se referir à vida que os crentes levam na presença de Deus, a vida cristã, a vida do salvo. E é a respeito disso que Paulo está falando aqui. Então, desenvolver a salvação pode ser entendido aqui como desenvolver a vida que Deus lhes concedeu, a vida eterna que Deus lhes concedeu no presente. Então, ele está falando aqui a respeito de, entre outras coisas, evitar negligências, evitar negligenciar aquilo que Deus nos deu, evitar má vontade. É como se Deus desse a você um presente, mas esse presente estivesse embrulhado, envolvido, e você vai desembrulhar esse presente. Você vai desenvolver esse presente que Deus deu a você, com todas as suas possibilidades nesta vida. É viver de acordo com o Evangelho, de modo digno deste Evangelho que nos salvou, enquanto nós aguardamos o dia de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é isso, irmãos, procurem viver de modo digno do Evangelho, de modo digno desta graça. Ele não está querendo dizer que a salvação tem que ser comprada ou que vocês têm que fazer alguma coisa para merecer a salvação. A respeito disso, ele falou com clareza em outros pontos, mas falando a respeito da justificação. Quanto a esta ideia de Paulo, nós vemos, por exemplo, ela muito mais simples, colocada por Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículos 10 e 11, que nos dizem assim. Vejam como Pedro também fala dessa necessidade que todo crente tem de confirmar com a sua vida a sua eleição, a sua vocação, o seu chamado, a sua filiação. Pedro escreve assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim, portanto, que um crente deve viver. Ele recebe um presente e ele deve confirmar que, de fato, ele está alegre, ele está contente e ele quer desenrolar ou desembrulhar este presente. E este desembrulhar é simplesmente viver a vida cristã. E essa é uma vivência cristã que o texto nos permite afirmar que não deve ser vivida perante líderes, pensando em agradar o pastor, ou o presbítero, ou o obreiro,
ou mesmo o apóstolo. Notem que é o que Paulo diz aqui, meus irmãos, no versículo 12. Ele reconhece que os filipenses têm uma longa história de obediência ao nosso Senhor, que eles desde o início, desde a primeira convertida, desde Lídia, são irmãos amáveis, queridos, que sempre respondem positivamente à palavra apostólica e que sempre obedeciam às notícias que Paulo tinha de que aquele povo continuava obedecendo mesmo quando Paulo estava longe. Ou seja, eles conseguiam separar o semeador da semente. Eles conseguiam separar o conteúdo do ensino, aquilo que veio de Deus, do instrumento usado por Deus para isso, que foi o apóstolo. E Paulo como que elogia os irmãos, louva a Deus pela vida dos irmãos, porque eles não desenvolviam sua salvação para agradar a ninguém, a não ser o próprio Deus. E eles não faziam isso nem na presença do apóstolo e nem na sua ausência. E com esta alegria no coração é que Paulo, ao reconhecer isso, ordena: irmãos, desenvolvam isso, confirmem isso diante de Deus, a vida de vocês, a vida espiritual de vocês, a salvação de vocês. E façam isso com temor e com tremor. Essa expressão, na verdade, não são duas palavras sozinhas, elas ocorrem, essas duas, como uma expressão em outros pontos dos escritos de Paulo. Ela é encontrada também no Antigo Testamento, é uma expressão do Antigo Testamento, e ela possui alguns sentidos. Por exemplo, ansiedade nervosa. Em alguns contextos, essa expressão temor e tremor tem esse sentido. Medo de falhar. Quando é uma situação muito, muito decisiva na vida, é normal que se sinta essas coisas. Respeito e reverência também é uma possibilidade em alguns pontos das cartas de Paulo. Aqui, em nosso contexto, ao que tudo indica, irmãos, a ideia de temor e tremor está ligada à eliminação da arrogância. Arrogância significa falar sem rogos, não é? Falar sem pedir, exigir, não é? Falar, mas é claro que o sentido é muito mais amplo aqui, tem a ver com a postura, inclusive, interior do indivíduo, que às vezes se expressa verbalmente, mas isso diz respeito às nossas relações. Os crentes devem ter uma vida de rogos, uma vida de apelos uns aos outros, e não uma vida de arrogância em suas relações. E eles devem também cultivar aquilo que é chamado de vulnerabilidade perante o Deus Todo-Poderoso. Eles devem ser sensíveis e cultivar essa sensibilidade na presença de Deus. E quando vocês não conseguirem ser sensíveis diante da presença de Deus, lamente isso e rogue a Deus para que tenha misericórdia de você, até que você consiga, de fato, discernir pelos olhos da fé a presença de Deus na sua vida. E você comece a sentir essas coisas, não apenas a entender proposições, não apenas a desejar, mas a sentir, de fato, esses afetos que envolvem certamente a vontade e também a mente, irmãos. Então, nós temos aqui essa ideia no nosso contexto. E para que tudo isso ficasse claro, de onde vêm essas coisas, de onde essas coisas nascem, e a direção de todo esse processo, e também o fato de que nós não estamos sozinhos nele, o fato de que nós estamos sempre acompanhados nesse chamado de Paulo, é que ele escreve no versículo de número 13. E aqui nós temos de colocar isso por ordem. O versículo 13, em termos das operações divinas, vem antes. Ele está falando aqui de um porquê agora, está apontando a causa, significando que tudo aquilo que eu estou pedindo a vocês está ligado ao fato de que Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, coloquemos em ordem isso aqui. Paulo primeiro ordena, depois ele dá a razão. Se você puser isso na realidade dos crentes, primeiro vem a operação de Deus. E depois disso vem a resposta dos crentes a ela, irmãos. Então, existe, de acordo com Paulo, não só entre nós, mas dentro de nós, em nós, uma presença secreta e benfazeja. Você não precisa sentir, você precisa saber que Deus não te deixa nem um segundo da sua vida, nem quando você dorme.
Deus não te deixa depois que você vai embora da igreja. Deus está o tempo inteiro operando e operando na sua vida. Só que Ele não vai ficar perguntando se você está sentindo isso ou não. Esse é o fato que Paulo está declarando aqui, irmãos. Não é que Deus seja meramente um parceiro nosso, alguém que nos ajuda. O texto diz que Ele opera dentro de nós. E mais, Ele dispõe até nosso coração para agir de acordo com a vontade benfazeja dEle, com a vontade benigna do Senhor Deus. Essa palavra efetua, do versículo de número 13, vem de uma palavra grega que é bem conhecida dos irmãos, energein, que é de onde vem o nosso energia. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui, esse verbo é muito caro para ele, o verbo energizar, indica operar poderosamente, ou operar de modo efetivo, de modo que se chegue ao resultado pretendido. Então, existe uma energia que opera nos crentes, é isso que Paulo está dizendo. Você não precisa senti-la, mas você precisa saber que tem, que existe. E essa energia é uma energia poderosa, inteligente, maravilhosa, benigna, que dispõe os crentes a fazerem coisas de crente, a fazer aquilo que um crente faz. Então nós não formamos, por exemplo, uma igreja só porque uma assembleia definiu que vai ter uma igreja de agora em diante. Não, isso vai acontecer, mas antes disso e durante esse processo, Deus está operando na vida do seu povo. Então nós podemos dizer, nessa perspectiva, que a igreja é uma espécie de milagre de Deus na terra. Um milagre constante de Deus. Deus unindo pecadores como irmãos, Deus unindo o seu povo na face da terra, de todas as tribos, de todos os lugares, e trabalhando sem parar, incessantemente, por meio do Espírito que Deus enviou para habitar no seu povo, irmãos. Então, tudo aquilo que os crentes fazem como crentes é fruto ou é efeito da atuação de forças profundas, que inclusive são desconhecidas no sentido conceitual. Nós não conseguimos abarcar toda a obra de Deus na vida da sua igreja, mas são essas forças, essa dinâmica, essa energia que direciona os crentes a fazerem aquilo que Deus requer deles. Nas palavras simples de Agostinho, essa argumentação recebe um bom resumo assim: o querer é do homem, mas o querer bem é de Deus. Então, quando vocês fazem alguma coisa como cristãos e dá certo, glória a Deus, glória a Deus. Quando vocês fazem alguma coisa por causa da fraqueza, do pecado, sai coisa ruim, sai egoísmo, sai arrogância, sai mentira, sai qualquer coisa, ponto para você. Ou menos um ponto para você. Então, Agostinho meio que resume esse ponto aqui. Nós somos agentes, mas não agentes do bem. Mas Deus opera em nós de tal maneira que nós nos tornamos agentes do bem, irmãos. É só por causa da operação da sua palavra e do seu Espírito constantemente é que a igreja existe. Não é por causa de você, não é por causa de mim, é por causa das atuações constantes, o tempo inteiro do Espírito de Deus e da palavra de Deus nos corações. É isso que mantém a igreja unida ao longo dos séculos. Então, portanto, antes de Deus exigir de nós a obediência, Ele nos capacita a obediência. Ele concede aquilo que Ele pede, depois Ele pede o que Ele quer. E é por isso que os crentes têm condição de responder. E efetivamente fazem isso no decorrer da história, apesar das nossas imperfeições. Depois dessa orientação geral, que é mais teológica, os irmãos estão vendo, né? Esse texto é carregado de teologia, essa parte, o Paulo vai tratar, vai pôr os pés na terra, por assim dizer, vai dizer: olha, irmãos, agora vamos falar um pouquinho aí de brigas que vocês têm aí, não é? De problemas que vocês têm, mas é necessário que vocês tenham essa armadura conceitual, esse entendimento de onde é que vem a força para as mudanças que a igreja precisa passar. Vem de Cristo e vem das operações maravilhosas, profundas e misteriosas de Deus no coração da sua igreja. Mas a respeito dessas orientações mais concretas, mais específicas, nós trataremos em outra ocasião, se o Senhor Deus nos permitir. Hoje nós vamos falar apenas a respeito dos versículos 12 e 13,
que juntos representam ou concentram neles as famosas doutrinas da responsabilidade humana, não é? E da soberania de Deus. Acho que todo mundo já teve acesso a uma discussão ou outra na internet ou no livro que leu a respeito deste chamado paradoxo por alguns, não é? Essa dificuldade que as pessoas têm de entender o que é um Deus soberano que controla o acontecer histórico, pessoal, cada detalhe, e o cristão ou o ser humano como sendo um agente que responde, que é culpado de algumas coisas que fez ou que é responsável por alguns atos que praticou. A relação entre essas duas coisas, desde já nós devemos entender, é um mistério, no sentido de que nós não conseguimos explicar, não conseguimos dar um relato que feche o assunto. Mas nós reconhecemos as duas coisas. Primeiro, pelo ensino bíblico. Qualquer crente sabe que uma folha no outono não cai de uma árvore sem que aquilo não seja controlado absolutamente pelo Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, todo crente sabe que a própria Bíblia, o discurso bíblico, ele supõe uma responsabilidade das pessoas. Uma pregação supõe uma responsabilidade. Supõe que as pessoas podem responder àquilo que Deus está falando. Então, isso significa que também a responsabilidade humana é enfatizada claramente, não apenas na Bíblia, mas nós também sabemos, na nossa experiência, que Deus faz o que quer da gente. Deus faz o que quer até com quem não quer fazer o que Ele quer. Então, Deus faz o que Ele quer com qualquer pessoa. Isso aí nós sabemos por experiência. E nós sabemos também por experiência que nós somos responsáveis por aquilo que falamos, por aquilo que fizemos ou fazemos, e também por aquilo que pensamos. E nós só temos como fonte alternativa o demônio, ou o próprio Deus operando em nós. Fora isso, nós somos os agentes responsáveis pela grande maioria das nossas ações. Então, nós experimentamos essas duas verdades, mesmo que a gente não saiba conceituar, ou melhor, articular elas conceitualmente, como é que elas se dão, como é que acontece isso, um Deus soberano e uma criatura responsável. E Paulo, irmãos, aplicando o exemplo do nosso Senhor, ensina, primeiro, que a nossa vida deve ser vivida não na presença de líderes humanos, mas perante Deus, com temor e com tremor. Quando ele diz isso, ele quer nos imunizar contra um veneno que Satanás constantemente, a velha serpente, inoculou na igreja. Pelo menos inocula em muitos cristãos. Um deles é o farisaísmo. Esse é um dos extremos. Quando nós não vivemos em temor e tremor, nós procuramos viver uma vida cristã com aquele fundo de intencionalidade de merecer a salvação. E o pior, a gente quer impor isso aos outros. Então, sempre que alguém fica julgando outras pessoas, ou colocando rótulos, ou dizendo que as coisas têm que ser desse jeito, senão não tem jeito, essas pessoas, em geral, não estão vivendo com temor e tremor diante de Deus. E o outro extremo, o outro polo, pode ser classificado como libertinagem. São aquelas pessoas que enfatizam, sobretudo, a salvação de Jesus Cristo. E dizem, olha, eu sou salvo, então posso viver de qualquer jeito. Você não precisa temer, não precisa tremer, que você vai para o céu de qualquer jeito. Tem até uma quadrazinha famosa, né? Uma rimazinha famosa do libertino calvinista. Salvo pela graça, ó bendita condição. Peco quando quero e ainda tenho a salvação. Parece piada, irmãos, mas tem muita gente que acredita nisso mesmo, a ponto de viver. Então são dois extremos, dois venenos que são inoculados no coração de uma igreja que não teme e que não treme diante de Deus. E que não cultiva, que não busca saber sequer o que significa isso. É que ela termina sempre descambando para algum tipo de farisaísmo. Ou acaba sempre descambando para algum tipo de libertinagem, de preguiça, de negligência, irmãos. E este versículo 13 nos garante que tudo acontece por Deus, a partir dele, e tudo culminará para ele, meus irmãos,
e que nós só vivemos corretamente porque o Senhor Deus é que regula a nossa vida e que conduz a nossa vida. Se Deus tirar a mão dele por 1 segundo, ou por 2 minutos, ou 3 minutos da sua vida, você faz coisas que você jamais imaginaria que ia fazer de ruim. Então, essa garantia que Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, se não fosse por Deus, de fato, talvez vocês fossem piores do que muita gente que vocês acham hoje que é ruim. Se por 1 segundo Deus abandonasse vocês. A pergunta que nós devemos fazer aqui diante disso tudo é, o que é que eu faço então? Se eu tenho esse Deus que tudo vem dele, tudo funciona, ocorre de acordo com a vontade dele, e tudo vai dar onde ele quer, qual seria a minha parte? Olha, em primeiro lugar, a primeira coisa que você tem que saber é tomar consciência dessas coisas, é entender que as coisas funcionam assim, que é o que acontece nesta pregação aqui. Eu estou dizendo aos irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos tomar consciência daquilo que ouvimos agora, que a presença de Deus na igreja é tão maravilhosa, tão poderosa, que nós podemos dizer que a igreja é um milagre de Deus na terra. E Deus está o tempo inteiro atuando, operando na vida dos crentes, mesmo quando eles não percebem, irmãos. A segunda coisa que nós podemos aprender com este texto é a respeito da renúncia. A renúncia à arrogância, de alguma tendência farisaica que nós tenhamos, de querer nos salvar ou querer impor uma salvação às pessoas por meio de modelos comportamentais. Esse é um outro ponto que esse texto nos leva a fazer, é a renunciar. E em terceiro lugar, também uma outra renúncia, que é a renúncia da preguiça. Porque existe uma energia operando na igreja. E se você é um ouvinte negligente da palavra de Deus, significa que você está resistindo ao trabalho do Espírito. Isso não é aceitável para cristãos. Os irmãos lembrem-se disso, de que antes de ser, a vida na igreja antes de ser uma atividade, né? O seguir a Jesus antes de ser uma atividade, quando Jesus estava chamando pessoas a segui-lo, ele deu um modelo de como é que ele quer. Ele não começou dizendo, segue-me não. Ele disse, se alguém quiser me seguir, a primeira coisa que tem que fazer é renunciar. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois é que ele fala das outras coisas. Nós precisamos de uma teologia da renúncia, irmãos, de saber o que significa renunciar. Porque sem renúncia não tem espaço para todo mundo não, porque o ego é muito grande, quanto mais grande, mais quer inflar. Não tem lugar para tanto ego na igreja, nem para um ego tem. Quanto mais para 15, 20, 300, não tem, irmãos. Então, sem renúncia, não tem, na verdade não tem nada, não tem casamento, não tem amizade, não tem nada, não tem igreja também. Então, quem quer seguir a Jesus tem que entender logo de cara isso. Olha, eu não vou caber todo nessa relação aí. Porque ele já manda de cara para eu seguir como pré-requisito que eu faça isso que ele chama de negar-me a mim mesmo, irmãos. Hoje nós vimos apenas uma exortação geral. Os irmãos percebem como isso está carregado de questões teológicas. Mas no versículo 14 em diante, Paulo vai ser mais específico. E sobre isso nós falaremos mais à frente, com o querer do nosso Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Nesse instante, irmãos, nós vamos passar a parte da Santa Ceia do Senhor. Eu convido a igreja a que abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Que os irmãos ouçam a leitura, também uma meditação que será feita novamente pelo nosso Catecismo Maior de Westminster. Em sua pergunta 172, eu farei a leitura do texto até ao versículo de número 32.
1 Coríntios 11, de 23 a 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Só até aqui, meus irmãos. Eu gostaria de brevemente meditar a respeito deste momento na pergunta 172 do nosso catecismo, Catecismo Maior de Westminster, que fala a respeito de um ponto ainda ligado ao exame que devemos fazer, quando nós descobrimos, após examinar nosso coração, que nós temos algumas dúvidas. Será que eu devo participar da ceia? Será que eu não devo? E a pessoa vai pondo alguns pesos, não é? E o nosso catecismo, de um modo maravilhoso, de um modo muito pastoral, até quase poético, ele coloca algumas palavras que vale a pena aos irmãos ouvirem, né? Aqueles que já conhecem, ouvirem novamente, porque é uma palavra que traz muito conforto ao coração e, de novo, é um dos incentivos que temos a participar do sacramento. A pergunta diz assim: uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada, deverá ir à ceia do Senhor? Não é? Quando a pessoa se pergunta, e em geral isso acontece na tarde da ceia, não é? Será que eu estou preparado mesmo para participar desse sacramento, ou eu vou comer condenação, né, como diz a Escritura, ou beber condenação? A respeito disso, o texto nos diz: uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou que esteja convenientemente preparada para participar da ceia do Senhor, pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, embora não tenha ainda certeza disto. Mas aos olhos de Deus o tem. Se está devidamente tocada pelo receio da falta desse interesse e, sem fingimento, deseja ser achada em Cristo e apartar-se da iniquidade. Neste caso, desde que as promessas são feitas e este sacramento é ordenado até para o alívio dos cristãos fracos e que estão em dúvida, deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se para ter as suas dúvidas dissipadas. E assim fazendo, pode e deve vir à ceia do Senhor para ficar mais fortalecida. Então, o que este documento nos recomenda é aquilo que nós fazemos quando não estamos com vontade de orar. Você vai lá e fala isso para Deus. E ao fazer isso, você já estará orando. Então, essa é uma boa técnica de oração e também ela está aplicada aqui. Se você está com dúvidas, se sente fraco em relação à ceia é um fortalecedor. A dúvida é como um pêndulo que fica te jogando para lá e para cá. Ora você se sente capaz, ora incapaz, mas Deus está vendo isso. Deus está vendo esse sofrimento. Deus está vendo que qualquer pessoa dividida também é uma pessoa enfraquecida. E ainda assim, se você quer participar, você entende que deve participar, você crê em Cristo, você deve participar, porque isso fez parte do seu autoexame. O texto está aqui em sintonia com aquilo que Paulo fala. Examine-se, pois, a si mesmo. Você vai descobrir um monte de imperfeição e um monte de instabilidade. Depois disso, vai participar da ceia.
participa da ceia. Isso vai ser importante para você. Dito isto, irmãos, nós vamos orar, suplicar a Deus para que Ele consagre os elementos que serão utilizados por nós e depois disso vamos obedecer a palavra e vamos esperar da parte de Deus o seu fortalecimento. Vamos orar. Oremos, meus irmãos. Deus de amor, de bondade, Deus de misericórdia, nós agradecemos ao Pai, porque a tua ira dura só um instante, mas o teu favor se estende pela vida inteira e por gerações, Senhor. Nós te agradecemos pela imensa paciência que o Senhor tem conosco e porque o Senhor nos conhece de tal maneira que não pode se decepcionar conosco. O Senhor nos conhece do fim até o início. Nós te damos louvores, graças, porque isso traz profunda paz ao nosso coração, porque sabemos que o teu amor é o único amor que não falha, é o amor perfeito. Nós te agradecemos por tua bondade em Cristo Jesus para conosco, tendo enviado o teu Filho e tendo formado por meio disso um povo e promover também a unidade entre o teu povo. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos ligados a este corpo que é o corpo do teu Filho na terra. Ó Senhor, trabalhe no nosso coração, ó Deus, nos faça melhores pessoas, melhores cristãos, melhores órgãos, Senhor, do teu corpo, membros de fato transformados que possuem uma estrutura definida e também uma função definida no teu corpo. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos amadurecer, dá-nos a graça de exercitar os dons que o Senhor nos deu e dá a graça à tua igreja para que faça o mesmo, a fim de que nos beneficie e que nós também beneficiemos a tua igreja. Que este crescimento mútuo, Senhor, se verifique e que a marca desse crescimento seja o amor, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, pelas vezes em que resistimos a este plano teu, pelas vezes em que não andamos diante do Senhor com temor e tremor. Ó Deus, dá-nos a graça de nos preocupar mais com a tua vontade, mais do que com a nossa reputação ou com qualquer outra coisa menor. Assista-nos, ó Deus, nas dificuldades que temos para te servir. E nós te agradecemos porque o Senhor tem ouvido este nosso pedido e nos concedes agora a participação na tua ceia. Por favor, Senhor, fortaleça as virtudes mais caras para nós, a nossa fé, Senhor, que é muito fraca, a nossa esperança, Senhor, que desanima fácil, e o nosso amor, que é tão cheio de buracos, Senhor, que é tão cheio de fissuras. Fortalece essas áreas da nossa vida, Senhor, para que possamos olhar para trás, para frente, para o lado, de modo cristão, de modo a te agradar, Senhor. Rogamos a Deus para que o Senhor consagre os elementos que serão utilizados pelos teus servos e que eles cumpram o propósito designado de fortalecer a vida daqueles que têm andado bem na tua presença, Senhor, que têm se dedicado ao serviço cristão, em casa, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Mas também, Senhor, fortalecendo aqueles fracos, aqueles frágeis, aqueles que estão em dúvida, Senhor. Ó Deus, atente para estas ovelhas que estão enfraquecidas e fortalece-as também, Senhor. Rogamos, ó Deus, essas bênçãos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus, o teu amado Filho,
Amém. A Deus seja a honra, a glória e o louvor. Fiquemos de pé então, irmãos, para a nossa oração final, que será seguida da impetração da bênção apostólica. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de aqui, congregados, ainda que sob essas circunstâncias que limitam o número de pessoas dentro deste templo. Nós te glorificamos, ó Pai, por estarmos aqui, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor opera as suas maravilhas em nós. Através de Cristo, através dos vínculos da cruz, o Senhor opera divinamente em nossas vidas e através de nós, apesar de nós. Obrigado, ó Deus, por tudo que ouvimos. Obrigado, ó Deus, por tudo que aprendemos. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. Despeça-nos, ó Pai, com as bênçãos, com a proteção, guardando-nos no decorrer dessa semana, nos dando sabedoria para anunciarmos aquilo que vimos e ouvimos. Louvado seja o Teu santo nome. Te agradecemos, em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro,
em nosso nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. 12 talentos queremos consagrar, minha vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o poder de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco presencialmente. É sempre bom registrar que sinto saudade da casa cheia, mas nesse momento nós estamos tendo que enfrentar essa situação e assim vamos levando os que aqui podem estar presencialmente e agradecendo a Deus pela tecnologia, pelos recursos que temos e pelos nossos irmãos e irmãs que acompanham as nossas programações também por meio de nossas plataformas digitais. Essa semana, em especial, nós teremos uma programação na quarta-feira, dia 23, às 20 horas, uma programação da UPH, através do aplicativo Cisco Webex. Os nossos irmãos, homens da igreja, membros ou não da UPH, são convidados a participarem desse evento, no qual será estudado o livro O Homem Bíblico. A exposição será pelo reverendo João Batista. Se programem, entrem em contato para obterem o acesso, o link do aplicativo para participarem desse evento. Também na quinta-feira, dia 24 de setembro, às 19 horas, haverá um evento também da UPH, se eu não estou enganado, tentei confiar na memória e agora começou a falhar, mas é um evento do presbitério e quem estará ministrando nesse evento é o reverendo Samuel. Também os irmãos se programem para participar dessa programação. Na quinta-feira também, às 20 horas, como de costume, o nosso chimarrão com Bíblia. E aos domingos, às 9 horas da manhã, a nossa reunião de oração, e às 9h30, a escola bíblica dominical, na qual temos classes para todas as faixas etárias. Aqueles que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, por favor, entrem em contato para que possam receber o link daquela classe específica para a sua idade ou até mesmo condição. Que Deus esteja assim nos abençoando por meio desses vínculos que por enquanto são virtuais. No domingo temos o nosso culto presencial às 16 horas aqui no templo. Para isso é importante que aqueles que têm interesse em estar conosco enviem os seus nomes para fazerem parte de uma lista, de uma escala, até o limite permitido pelos decretos municipais. E esse culto depois ele é transmitido às 19 horas para todos aqueles nos acompanharem virtualmente. Assim, que Deus abençoe a todos. Agradecemos os irmãos pela presença. Fiquem com Deus e uma boa semana.